Você talvez já tenha tentado organizar sua vida financeira, comprou agenda, baixou planilha, instalou aplicativo, prometeu que ia olhar os números toda semana. Disse que agora ia separar tudo, começou empolgada, mas a vida aconteceu. O filho chamou, o cliente pediu, a casa demandou um tantão de coisa, o boleto venceu, o cansaço bateu, a semana virou uma bagunça. E quando você percebeu, abandonou tudo de novo. E aí veio a culpa. Eu não consigo me organizar, eu sou uma bagunça, eu não tenho disciplina, minha vida é corrida demais, Senhor. Mas hoje eu quero te dizer uma coisa: talvez o problema não seja falta de disciplina, talvez o problema seja que você tentou criar uma rotina financeira para uma mulher que não existe. Talvez uma mulher sem filhos, sem casa, sem negócio, sem cansaço, sem imprevistos, sem demandas emocionais, sem uma vida real. E você não precisa de uma rotina perfeita. Você precisa de uma rotina que seja possível. Eu sou Maria Helena, psicóloga, empreendedora, e este canal é para mulheres, mães e empreendedoras que vivem o caos emocional e financeiro e querem retomar o controle da própria vida e do próprio negócio, com mais consciência, estrutura e segurança. Aqui a gente não fala de rotina como se fosse uma máquina e também não fala de dinheiro como se fosse só um número. Porque dinheiro é comportamento e rotina financeira não é só abrir planilha, é criar presença, é ter que olhar, é separar, é nomear, é parar de decidir no susto, é construir um mínimo de estrutura dentro da sua vida real. Por isso que o transformar parte desse princípio, não é sobre mudar tudo de uma vez, nem sobre criar uma rotina impossível. É sobre parar de viver no improviso e começar a sustentar decisões possíveis. Então, hoje eu quero te mostrar como começar uma rotina financeira possível, mesmo com casa, com filhos e com negócio. Não uma rotina perfeita, mas uma rotina que você consiga sustentar. Vamos lá? Talvez você já tenha tentado se organizar várias vezes. Fez uma lista enorme do que precisava resolver. Prometeu que ia olhar tudo toda semana nos mínimos detalhes. Mas na segunda-feira a vida já começou te cobrando. Mensagem de cliente, filho precisando de alguma coisa, a casa toda desorganizada, a conta vencendo, entrega atrasada, mercado para fazer. Um cansaço acumulado que você não sabe de onde. E aquela rotina financeira linda que parecia possível no domingo? Não sobreviveu à terça-feira. Aí você se sentiu frustrada e talvez tenha até concluído: eu não tenho disciplina. Mas eu quero te provocar aqui. Será mesmo que era falta de disciplina ou era excesso de expectativa? Porque muita mulher sobrecarregada, ela tenta organizar a vida financeira criando um plano que só funcionaria em uma vida que ela não tem. Uma vida sem interrupções, sem filhos, sem casa, sem negócio, sem imprevistos, sem cansaço, sem culpa, sem demandas. Só que essa não é a sua vida. E uma rotina que ignora a sua vida real não é uma rotina, é uma cobrança disfarçada de organização. E agora eu quero falar algo com você com firmeza, porque sim, eu sei que a sua vida é cheia, eu sei que os deveres domésticos pesam, os filhos demandam, o negócio consome demais e que a rotina não é simples. Mas se toda semana a resposta for não deu porque a vida foi corrida, então você precisa olhar para esse padrão, porque talvez a sua vida esteja tão ocupada com urgências que nunca sobra espaço para aquilo que te sustenta.
E a sua rotina financeira, ela não pode ser a primeira coisa a cair, porque quando ela cai, o resto pesa depois. E aí pesa no medo, pesa na ansiedade, na culpa, na insegurança, até na sensação de trabalhar muito e não ver resultado. Até na impressão de que o dinheiro entra e desaparece. Então, em vez de repetir, eu não tenho tempo, experimente perguntar: qual a versão mínima dessa rotina cabe na minha vida real hoje? Se não dá 1 hora, faça 30 minutos. Se não dá 30 minutos, faça 15. Se não dá planilha, faça no caderno. Se não dá para organizar tudo, escolha um número. Se não dá para revisar o mês inteiro, revise a semana, mas não abandone completamente, porque rotina possível não é sobre intensidade, é sobre permanência. E permanência exige parar de tratar o financeiro como algo que você só olha quando sobra tempo. Rotina financeira não é uma rotina bonita, esquece. É uma rotina sustentada. Existe uma diferença enorme entre as duas. Rotina bonita é aquela que fica perfeita no papel. A rotina sustentada é aquela que cabe na sua vida real. Rotina bonita depende de motivação. Rotina sustentada depende de compromisso. A rotina bonita, ela tenta resolver tudo de uma vez. Já a rotina sustentada, ela escolhe uma ação possível por vez. E para uma mulher, presta atenção nisso. E para uma mulher que tem casa, tem filhos e tem negócios, essa diferença muda tudo. Porque a sua rotina financeira não pode depender de calma, de silêncio absoluto, de tempo sobrando e vida organizada. Porque se depender disso, ela não vai acontecer. Talvez a vida não acalme antes de você criar uma estrutura. A casa vai continuar pedindo, os filhos vão continuar precisando, o negócio também vai continuar te chamando. Os boletos, então, vão continuar chegando. Os clientes, então, vão continuar mandando mensagem. Então, se você esperar o cenário ideal, vai continuar dizendo: depois eu vejo. E esse depois talvez seja justamente onde você mais se abandona. Rotina financeira que seja possível, ela começa com uma decisão simples. Eu vou olhar, ou melhor, eu vou parar de olhar para o dinheiro só quando ele vira um problema. E isso é real, porque muitas mulheres só olham no financeiro no susto. Quando falta, quando vence, quando atrasa, quando o cartão assusta, quando o cliente não paga, quando a conta não fecha. Só que, quando você olha no susto, você decide no susto. E decisão no susto quase sempre vem carregada de medo, de culpa, de impulso e de pressa. A grande virada que eu quero trazer aqui é que você precisa entender que rotina financeira não é castigo, não é punição, não é prova de que você foi desorganizado uma vida inteira. E também não é um momento para você se atacar. Uma rotina financeira é um cuidado maduro, adulto, é proteção. Proteção da sua casa, do seu negócio, do seu emocional e das suas decisões. Da mulher que sustenta tudo, sabe? Porque quando você cria um encontro com seu dinheiro, você está dizendo: eu não vou mais esperar o caos gritar para que eu possa olhar. Eu não vou mais deixar o medo decidir por mim. Eu não vou mais tratar todo o dinheiro que entra como se fosse uma sobra. E eu não vou mais viver no escuro e chamar isso de falta de tempo. E aqui
Anote uma frase muito importante. Você não precisa esperar estar organizada para começar a olhar. Você começa a olhar para se organizar. Você não precisa esperar o medo ir embora. Você olha com medo mesmo. Você não precisa esperar a sua vida acalmar. Você cria uma estrutura mínima dentro da vida que hoje já existe. Porque se a sua rotina financeira só funciona em uma semana perfeita, ela não é uma rotina, ela é uma fantasia. E aqui a gente trabalha com uma mulher real. E agora eu quero trazer um caminho muito prático para vocês. Como começar uma rotina financeira possível? Primeiro passo: crie um encontro semanal com seu dinheiro. Não precisa ser um encontro longo. Comece com 30 minutos por semana, mas 30 minutos honestos, sem tentar resolver tudo, sem abrir 1000 planilhas, sem querer consertar anos de bagunça em uma tarde, só para olhar. Escolha um dia fixo da sua semana. Pode ser de segunda pela manhã, sexta-feira à noite, domingo à noite, pode ser o horário que a sua vida lhe permita um mínimo de silêncio. Mas escolha, porque o que não entra na agenda vira somente intenção. E intenção solta, ela não sustenta uma rotina. Segundo passo: responda perguntas simples. Nesse encontro, não é um encontro do nada, do além. Prepare algumas perguntas para que você possa focar nesse momento na sua rotina financeira. Quanto entrou essa semana? Quanto saiu? O que está vencendo? O que já está em atraso? O que precisa ser cobrado? O que foi gasto de casa? O que foi gasto do negócio? O que foi impulso? Qual número que eu estou evitando olhar? Não é sofisticado não, tá, gente? É básico. Mas o básico feito com constância muda muita coisa. Terceiro passo: separe o mínimo. Se a sua vida financeira está toda misturada, comece separando no papel. Antes de você querer separar tudo perfeitamente no banco, comece nomeando. Toda vez que sair o dinheiro, você pergunta: é de casa, é do negócio, é pessoal, é dívida, é investimento, é impulso? É urgente? Ou é só uma retirada? Nomear já tira você da neblina, do escuro, porque enquanto tudo é dinheiro que entrou, dinheiro que saiu, você não enxerga. E o que você não enxerga, você não conduz, você não direciona. Quarto passo: defina uma ação mínima semanal. Não tente fazer tudo. Por quê? Porque uma mulher sobrecarregada que tenta mudar tudo de uma única vez, ela costuma abandonar tudo também de uma única vez. Por quê? Porque ela não sustenta o processo. Então, toda semana, escolha uma ação financeira mínima. Só uma, gente. Olha a fatura, anotar as despesas, entradas, listar os meus custos fixos, separar gastos de casa, do negócio, cobrar um cliente, ver quanto entrou no mês todo, definir uma retirada, cancelar talvez uma despesa que não faça mais sentido. Uma ação. E a pergunta é: qual é o menor movimento que eu consigo sustentar esta semana para não continuar no escuro? Agora vamos comigo aqui imaginar uma rotina possível. Você escolheu sexta-feira às 16 horas para fazer o seu encontro financeiro. Não é um horário perfeito, hein? Lembre, mas é um horário possível. Você senta com seu caderno, olha ele aqui, meu caderno, minha calculadora. Abro o aplicativo do banco, anoto quanto entrou nessa semana, depois eu anoto quanto saiu.
Marco o que foi de casa, o que foi do meu negócio, se tem alguma coisa vencendo nos próximos dias. Olha se algum cliente precisa ser cobrado. Escolhe uma ação para a próxima semana. Pronto, acabou. Talvez ainda esteja bagunçado, mas lembre-se, uma ação por vez. Talvez você ainda não saiba tudo e talvez ainda continue algumas coisas misturadas. Tá tudo bem. Talvez você ainda sinta medo, mas você já fez algo importante. Você parou de fugir. E uma mulher que para de fugir, quando recupera a direção, ela vai ficar mais aliviada. Agora imagine o contrário. Você passa a semana inteira dizendo que depois vai olhar. Sexta não dá, sábado você está cansada, domingo é o dia da família, segundo o negócio grita, terça a casa pesa, quarta a conta vence, quinta você olha no susto. E quando olha no susto, você decide no medo. Percebe a diferença? A rotina financeira possível, ela não existe para te prender. Ela existe para evitar que você seja sempre surpreendida pelo que você mesma escolheu não olhar. E para essa semana, o que eu posso fazer que seja simples? Primeiro, escolha o dia do seu encontro semanal com o seu dinheiro. Agora, não deixa para depois isso. Já pega a sua agenda e defina dia, horário, onde você vai fazer e o que você vai olhar. E comece com 5 perguntas básicas. Quanto entrou essa semana? Quanto saiu essa semana? O que foi de casa e o que foi do negócio? Onde está vencendo e o que já está atrasado? E que número eu estou evitando olhar? Depois, escolha uma ação mínima, só uma. Pode ser abrir a fatura, anotar as entradas, cobrar uma cliente, listar alguns custos, ver o saldo. O objetivo não é resolver tudo, é parar de abandonar tudo, porque a rotina que sustenta não é rotina perfeita, é a rotina que você consegue repetir, mesmo que pequena, mesmo que imperfeita, mesmo em uma semana real, com todas as loucuras do dia a dia. Agora eu preciso falar com a mulher que sempre diz: quando a vida acalmar, eu organizo. Talvez a vida não acalme antes de você se posicionar, tá? Talvez o seu negócio continue exigindo de você, os filhos continuem precisando, a casa continue pedindo e os clientes continuem te chamando. Então, se você está esperando uma semana perfeita para olhar para o dinheiro, talvez, gata, você esteja apenas adiando a sua própria responsabilidade. E eu sei que isso pode incomodar, mas é uma verdade necessária, porque organização financeira não começa quando sobra tempo. Ela começa quando você decide que a sua vida financeira não pode continuar sendo tratada como o resto, como depois. A rotina financeira possível, ela não exige perfeição, mas ela exige presença. E presença é parar de sumir de si mesma toda vez que a vida aperta. Você não precisa organizar tudo hoje, mas você precisa parar de abandonar o financeiro sempre que aparece uma urgência, porque viver no improviso também exige energia. Só que é uma energia que te consome mais do que te sustenta. Na verdade, ela não te sustenta. Então, guarda isso. Você não precisa de uma rotina financeira perfeita. Você precisa de uma rotina possível. Um dia fixo, 30 minutos, perguntas simples, uma ação mínima, um compromisso de não fugir. É assim que você começa a sair do improviso. Não com milagre, mas com presença, com clareza, com repetição e com muita responsabilidade.
Além de tudo, uma decisão. Eu não vou mais tratar o meu dinheiro como algo que só merece atenção quando está virando um problema. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, porque aqui nós falamos sobre dinheiro, comportamento, rotina e decisões para mulheres, mães e empreendedoras que querem sustentar vida, negócio com mais clareza. E escreva nos comentários. Eu vou criar o meu encontro semanal com o dinheiro. Mas antes de sair, escolhe agora. Qual dia da semana você vai reservar para olhar para sua vida financeira? Não deixe para depois. Até o próximo vídeo.